Prefácio do livro Com Vergonha do Evangelho de John MacArthur. A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto. Só que quanto mais curto, melhor. Charles Haddon Spurgeon. Essas palavras de Spurgeon foram ditas há mais de 100 anos. Ele bem poderia estar descrevendo a situação do evangelicalismo no final do século XX. Recentemente estive em Londres e visitei o túmulo de Spurgeon, uma lápide pesada, inserida em um cemitério localizado entre uma estrada e um imponente prédio. Se eu não tivesse alguém que me orientasse, jamais teria localizado o túmulo. Tanto o nome de Spurgeon como o de sua esposa estavam gravados na lápide, mas não havia qualquer informação a respeito de quem havia sido sepultado ali. Qualquer visitante teria deixado de perceber aquele túmulo, especialmente por causa das lápides maiores e mais vistosas nos arredores. Ou então, ao notá-lo, dificilmente reconheceria que ali havia sido enterrado um homem que, em seu tempo, era talvez mais conhecido e influente do que o primeiro-ministro da Inglaterra. Enquanto permanecia ao lado daquele túmulo, não pude evitar o pensamento de quanto a igreja em nossos dias precisa de homens como ele. Spurgeon não tinha receio de tomar uma posição de firmeza ao lado da verdade, ainda que isso implicasse em que ficasse sozinho. Pregar a palavra de Deus era a paixão de sua vida. Ele acreditava que a tolerância da igreja para com a pregação começava a declinar, enquanto alguns ministros já experimentavam abordagens alternativas ou mensagens abreviadas. Spurgeon viu nisso grande perigo, e sua preocupação o impeliu a uma batalha que, em última análise, causou a sua morte. Ele havia sido sepultado ali exatamente 100 anos antes de minha visita. Contraste a atitude de Spurgeon quanto à pregação com a opinião prevalecente em nossos dias. Aliás, o lamento de Spurgeon é diametralmente oposto à perspectiva expressa em um artigo que apareceu há alguns anos em uma revista cristã popular. Um conhecido pregador estava manifestando sua própria aversão por sermões prolongados. O primeiro dia do ano se aproximava, e então ele resolveu ser um pregador mais dedicado no ano que viria. Isso significa perder menos tempo com sermões longos e investir mais tempo na preparação de sermões mais curtos, ele escreveu. Descobri que as pessoas perdoam até uma teologia fraca desde que saiam do culto antes do meio-dia. Infelizmente, isso resume muito bem a atitude norteadora e predominante de tantos ministérios cristãos contemporâneos. Tolera-se a má doutrina, porém, um sermão mais longo, esse não. O momento da impetração da bênção é muito mais importante para o típico frequentador de igreja do que o conteúdo da mensagem. O almoço de domingo e o alimento físico são mais importantes do que a escola dominical e a nutrição de nossas almas. A igreja tem assimilado a filosofia mundana do pragmatismo e já começamos a experimentar os amargos resultados dessa atitude. O que é pragmatismo? Pragmatismo é a noção de que o significado ou o valor é determinado pelas consequências práticas. É muito similar ao utilitarismo, a crença de que a utilidade estabelece o padrão para aquilo que é bom. Para um pragmatista/utilitarista, se uma determinada técnica ou um curso de ação resulta no efeito desejado, a utilização de tal recurso é válida. Se não parece produzir resultados, então não tem valor. O pragmatismo, como filosofia, foi desenvolvido e popularizado no final do século passado pelo filósofo William James, junto com outro intelectual famoso como John Dewey. Foi William James quem deu o nome e molde à nova filosofia. Em 1907, ele publicou uma coleção de pregações intitulada Pragmatismo, uma nova nomenclatura para algumas velhas formas de pensar. Assim, ele delineou uma nova abordagem para a verdade e a vida.
O pragmatismo tem suas raízes no darwinismo e no humanismo secular. É inerentemente relativista, rejeitando a noção dos absolutos, certo e errado, bem e mal, verdade e erro. Em última análise, o pragmatismo define a verdade como aquilo que é útil, significativo e benéfico. As ideias que não parecem úteis ou relevantes são rejeitadas como sendo falsas. O que há de errado com o pragmatismo? Afinal de contas, o bom senso requer uma dose de pragmatismo legítimo, não é mesmo? Se uma torneira que vazava constantemente volta a funcionar após ter sido substituído ou reparo gasto, é razoável supor que o problema estava no reparo gasto. Se o medicamento receitado por seu médico tem efeitos colaterais, ou se não produz o efeito esperado, você precisa solicitar outro remédio. Realidades pragmáticas simples como essas são por si mesmas óbvias. Quando o pragmatismo, entretanto, é utilizado para formularmos juízos acerca do certo e do errado, ou quando se torna a filosofia norteadora da vida, da teologia e do ministério, acaba inevitavelmente colidindo com as escrituras. A verdade espiritual e bíblica não é determinada baseando-se no que funciona ou no que não funciona. Sabemos, por intermédio das próprias escrituras, por exemplo, que o evangelho frequentemente não produz uma resposta positiva. Por outro lado, as mentiras satânicas e o engano podem ser bastante eficazes. A reação da maioria não é um parâmetro seguro para determinar o que é válido, e a prosperidade não é uma medida para veracidade. O pragmatismo, como uma filosofia norteadora do ministério, é inerentemente defeituoso e, como uma prova para a veracidade, é satânico. Entretanto, um irresistível surto de pragmatismo está permeando o evangelicalismo. A metodologia tradicional, especialmente a pregação, está sendo descartada ou menosprezada em favor de novos métodos, como dramatização, dança, comédia, variedades, grandiosas atrações, concertos populares e outras formas de entretenimento. Esses novos métodos são supostamente mais eficazes, ou seja, atraem mais pessoas. E visto que para muitos a quantidade de pessoas nos cultos tornou-se o principal critério para se avaliar o sucesso de uma igreja, aqui o que mais atrai o público é aceito como bom, sem uma análise crítica. Isso é pragmatismo. Talvez os sinais mais visíveis do pragmatismo sejam as mudanças convulsivas que na década passada revolucionaram o culto de adoração das igrejas. Algumas das maiores e mais influentes igrejas evangélicas agora ostentam cultos dominicais que são planejados com o propósito de serem mais divertidos do que reverentes. Pior ainda, a teologia concede à metodologia o lugar de honra. Certo ator escreveu o seguinte: anteriormente, a declaração de fé representava a razão de ser de uma denominação. Hoje, a metodologia é o vínculo que mantém as igrejas unidas. Uma declaração ministerial define a igreja e a sua própria existência denominacional. É incrível, porém, muitos creem que essa é uma tendência positiva, um tremendo avanço para a igreja moderna. Alguns líderes eclesiásticos, aparentemente, pensam que as 4 prioridades da igreja apresentadas no livro de Atos, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, constituem uma agenda deficiente para a igreja de nossos dias. Eles estão consentindo que a dramatização, a música, a recreação, o entretenimento, os programas de autoajuda e iniciativas semelhantes eclipsem o culto e a comunhão dominical tradicionais. Aliás, na igreja contemporânea, tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. O novo pragmatismo encara a pregação como antiquada. Proclamar de modo claro e simples a verdade da palavra de Deus é visto como ingênuo, ofensivo e ineficaz. Dizem-nos que obteremos melhores resultados se primeiramente entretivermos as pessoas ou lhes oferecermos dicas a respeito de como serem bem-sucedidas e administrarmos psicologia popular, cortejando-as para que façam parte de nosso grupo. E uma vez que se sintam bem, estarão dispostas a receberem a verdade bíblica em doses homeopáticas diluídas.
Há pastores se voltando para livros de marketing em busca de técnicas que ajudem no crescimento da igreja. Muitos seminários abandonaram sua ênfase básica de treinamento pastoral alicerçado em um currículo bíblico-teológico, trocando-o por um treinamento alicerçado em técnicas de aconselhamento e em teorias de crescimento de igreja. Todas essas tendências apontam para o crescente comprometimento da igreja com o pragmatismo, assim como delineou Martyn Lloyd-Jones. Essas propostas que nos convidam a pregar menos e a fazer mais determinadas outras coisas, naturalmente não são nenhuma novidade. As pessoas parecem pensar que tudo isso é relativamente novo, ou que é o carimbo da modernidade censurar ou depreciar a pregação, pondo ênfase sobre essas outras coisas. A resposta simples a isso é que nada há de novo em torno dessa atitude. A sua forma externa pode ser nova, mas o princípio certamente não tem nada de moderno. De fato, tem sido a ênfase específica do presente século. O pragmatismo é realmente uma séria ameaça? Estou convencido de que o pragmatismo representa a igreja de hoje. É exatamente a mesma ameaça sutil que o modernismo representou há quase um século. O modernismo foi um movimento que abraçou a teologia liberal e a alta crítica, ao mesmo tempo que negou praticamente todos os aspectos sobrenaturais do cristianismo. O modernismo, entretanto, não surgiu como um ataque frontal à doutrina ortodoxa. Os primeiros modernistas pareciam estar fundamentalmente preocupados com a unidade interdenominacional. Estavam dispostos a abandonar a ênfase sobre a doutrina para atingir seu objetivo, pois acreditavam que a doutrina em si era divisível e que uma igreja fragmentada acabaria se tornando irrelevante à era moderna. A fim de aumentar a relevância do cristianismo, os modernistas procuraram sintetizar os ensinamentos cristãos com os conceitos contemporâneos oferecidos pela ciência, filosofia e criticismo literários. O modernismo começou com uma metodologia, mas logo se tornou em uma teologia singular. Os modernistas consideravam a doutrina como uma questão secundária, enfatizavam a fraternidade e a experiência, menosprezando as diferenças doutrinárias. A doutrina, pensavam eles, deveria ser fluente e adaptável, mas certamente nada digno de se lutar por ela. Em 1935, John Murray fez a seguinte avaliação do modernista típico. O modernista constantemente se orgulha com base na suposição de que ele se preocupa com a vida, com os princípios de conduta e como tornar os princípios de Jesus operantes em todas as áreas da vida, individual, social, eclesiástica, econômica e política. O slogan do modernista tem sido que o cristianismo é vida, não doutrina. Ele acredita que o cristão ortodoxo, ou fundamentalista, como gosta de chamá-lo, preocupa-se tão somente com a conservação e a perpetuação dos velhos dogmas da crença doutrinária, uma preocupação que torna a ortodoxia, na opinião do modernista, uma petrificação fria e sem vida do cristianismo. Quando os precursores do modernismo começaram a surgir no final do século XIX, poucos cristãos ficaram preocupados. As controvérsias mais acirradas naqueles dias não passavam de pequenos ataques contra homens como Charles Spurgeon, homens que estavam procurando divertir a igreja contra aquela ameaça. A maioria dos cristãos, especialmente os líderes eclesiásticos, mostraram totalmente insensíveis a essas advertências. Afinal, não eram como se intrusos estivessem impondo novos ensinos à igreja. Tratava-se de pessoas de dentro das denominações. Na realidade, eram eruditos. Por certo, eles não tinham o propósito de minar o âmago da teologia ortodoxa ou atacar o cerne do cristianismo. O divisionismo e os cismas pareciam ser perigos maiores do que a apostasia. Mas apesar das motivações iniciais dos modernistas, suas ideias representaram uma grave ameaça à ortodoxia, como a história comprovou. O movimento gerou ensinamentos que dividiram quase todas as denominações históricas na primeira metade deste século. Ao menosprezar a importância da doutrina, o modernismo abriu a porta para o liberalismo teológico, o relativismo moral e a incredulidade aberta. Atualmente, a maioria dos evangélicos tende a compreender a palavra modernismo como uma negação completa da fé. Por isso,
Com facilidade esquecemos que o objetivo dos primeiros modernistas era apenas tornar a igreja mais moderna, mais unificada, mais relevante e mais aceitável a uma era moderna caracterizada pela modernidade. Hoje acontece a mesma coisa com os pragmatistas. Tal como a igreja de 100 anos atrás, vivemos em um mundo de mudanças rápidas e de grandes avanços na ciência, tecnologia, política mundial e educação. Assim como os irmãos daquela geração, os cristãos de hoje estão abertos, para não dizer sedentos, a mudanças na igreja. Como eles, anelamos por uma unidade entre os fiéis e somos sensíveis à hostilidade de um mundo incrédulo. Infelizmente, existe pelo menos mais um paralelo entre a igreja da atualidade e a do final do século XIX. Muitos cristãos parecem inconscientes ou não estão querendo enxergar a respeito dos sérios perigos que ameaçam a igreja por dentro. Porém, se existe algo que a história nos ensina, este ensino é que os ataques mais devastadores, desfechados contra a fé, sempre começaram com erros sutis surgidos dentro da própria igreja. Por viver em uma época tão instável, a igreja não pode se dar ao luxo de vacilar. Ministramos a pessoas que buscam desesperadamente respostas. Por isso não podemos amenizar a verdade ou abrandar o evangelho. Se fizermos amizade com o mundo, nos tornaremos inimigos de Deus. Se nos dispusermos a crer em artifícios mundanos, estaremos automaticamente abrindo mão do poder do Espírito Santo. Essas verdades são frequentemente reiteradas nas Escrituras. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Salmo 33, 16 e 17. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Isaías 31:1. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Toda a questão acerca de Israel ser uma luz para o mundo concentra-se no fato de que eles deveriam ser diferentes. Eles foram explicitamente proibidos de imitar os gentios em sua maneira de vestir, enfeitar-se, comer, praticar sua religião e outros aspectos culturais. Deus lhes ordenou: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Levítico 18:3. Esta verdade foi salientada por Martin Lloyd-Jones. O nosso Senhor atraía os pecadores porque era diferente. Aproximavam-se dele porque sentiam haver nele algo diferente. E o mundo sempre espera que sejamos diferentes. Essa ideia de que poderemos ganhar pessoas para a fé cristã se lhes mostrarmos que, afinal de contas, somos notavelmente parecidos com elas, é um erro profundo, teológica e psicologicamente falando. O mundanismo ainda é pecado? Em nossos dias, o mundanismo raramente é mencionado, e menos ainda identificado com aquilo que ele realmente é. A própria palavra começa a soar como algo antiquado. Mundanismo é o pecado de permitir que os apetites, as ambições ou a conduta de alguém sejam moldados de acordo com os valores do mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, 16, 17. Apesar disso, nos dias de hoje, presenciamos extraordinário espetáculo de programas de igreja elaborados explicitamente com o objetivo de satisfazer os desejos carnais, os apetites sensuais e o orgulho humano, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E para satisfazerem esse apelo mundano, as atividades das igrejas vão além do que é meramente frívolo. Durante vários anos, um colega meu vem formando o que ele chamou de arquivo de horror, recortes falando de igrejas que estão lançando mão de inovações a fim de
Evitar que seus cultos de adoração se tornem monótonos. Nos últimos 5 anos, algumas das maiores igrejas dos Estados Unidos têm se utilizado de recursos mundanos, tais como comédia pastelão, peças cômicas entremeadas de música, exibições de luta livre e até mesmo imitações de striptease, para tornar um pouco mais atrativas suas reuniões dominicais. Nenhum tipo de grosseria, ao que tu indica, é ultrajante o suficiente para não ser trazida para dentro do santuário. O entretenimento está rapidamente se tornando a liturgia da igreja pragmática. Além do mais, muitos na igreja creem que essa é a única forma pela qual haveremos de alcançar o mundo. Por isso, dizem-nos que se as multidões de pessoas que não frequentam as igrejas não querem ouvir as pregações bíblicas, devemos dar-lhes aquilo que desejam. Centenas de igrejas têm seguido à risca essa teoria, chegando a pesquisar os incrédulos a fim de saber o que é preciso para que estes passem a frequentá-los. Sutilmente, em vez de uma vida transformada, é a aceitação por parte do mundo e a quantidade de pessoas presentes aos cultos o que vem se tornando o alvo maior da igreja contemporânea. Pregar a palavra e confrontar ousadamente o pecado são vistos como coisas antiquadas, meios ineficazes de se alcançar o mundo. Afinal de contas, não são essas coisas que afastam a maioria das pessoas? Por que não atraí-las para a igreja, oferecendo o que desejam, criando um ambiente confortável e amigável, nutrindo-lhes os desejos que constituem seus impulsos mais fortes? É como se de alguma forma conseguíssemos que elas aceitassem a Cristo, tornando-o de algum modo mais agradável, ou tornando a mensagem dele menos ofensiva. Essa maneira de pensar distorce por completo a missão da igreja. A grande comissão não é um manifesto de marketing. O evangelismo não requer vendedores e sim profetas. É a palavra de Deus e não qualquer sedução mundana que planta a semente e que produz um novo nascimento. Nada ganharemos senão o desprazer de Deus se procurarmos remover o escândalo da cruz. Será que toda inovação é errada? Por favor, não interprete minha preocupação de forma errada. Não é a inovação em si que eu me oponho. Reconheço que os estilos de adoração estão em constante mudança. Também reconheço que se um puritano do século XVII entrasse na Grace Community Church, é bem provável que ele ficaria chocado ao ouvir nossa música e provavelmente espantado ao ver homens e mulheres sentando juntos. E talvez perturbado ao ver que utilizamos aparelhos de som para falar à igreja. Spurgeon não gostaria de nosso órgão, porém não sou favorável a uma igreja estagnada. Não sou preso a este ou aquele estilo de música ou liturgia. Essas coisas em si mesmas não são questões abordadas nas escrituras. Nem ouso pensar em que minhas preferências em tais assuntos superam o gosto dos outros. Não alimento qualquer desejo de fabricar regras arbitrárias a fim de governarem o que é aceitável ou não nos cultos da igreja. Fazer isso seria a própria essência do legalismo. Minha contenda é contra uma filosofia que relega a Deus e a sua palavra um papel secundário na igreja. Creio que colocar o entretenimento acima da pregação bíblica e da adoração no culto da igreja é contrário às Escrituras. Oponho-me àqueles que acreditam que as habilidades humanas podem conquistar pessoas para o reino de Deus com maior eficiência do que o Deus soberano. Essa filosofia abriu as portas da igreja para o mundanismo. Não me envergonho do Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Infelizmente, com vergonha do Evangelho parece uma descrição a cada dia mais exata de algumas das mais conhecidas e influentes igrejas da nossa época. Vejo paralelos impressionantes entre o que hoje está acontecendo nas igrejas e o que aconteceu há um século. Quanto mais leio a respeito daquela época, tanto mais me convenço de que estamos vendo a história se repetir. Nos capítulos deste livro, salientarei as características do evangelicalismo do final do século passado, que correspondem às questões contemporâneas. Desejo concentrar minhas atenções em um episódio da vida de Spurgeon que se tornou conhecido como a controvérsia do declínio. Por isso farei constantes citações dos escritos de Spurgeon a respeito desta controvérsia. Tenho pelo menos duas coisas em comum com Charles Spurgeon. Ambos nasceram no dia 19 de junho e, como eu, ele pastoreou uma mesma igreja durante quase todo o seu ministério.
Quanto mais leio seus escritos e suas pregações, tanto mais sinto um espírito análogo. Entretanto, em hipótese alguma, me vejo como um homem igual a Spurgeon. Com certeza, na história do idioma inglês, jamais surgiu qualquer outro pregador com a mesma capacidade para falar, a mesma habilidade em pregar a mensagem divina com autoridade, a mesma paixão pela verdade e o mesmo domínio da arte de pregar, aliado a um conhecimento tão profundo de teologia. Ele também foi um pastor por excelência, possuidor de uma capacidade inata para liderar. Pastoreando em épocas turbulentas, enchia-se o auditório com capacidade para 5.500 pessoas várias vezes por semana. A apreciação que seu próprio rebanho lhe votava manteve-se inalterada até a sua morte. Eu me assento aos pés dele e não ao lado dele. Com certeza não desejo suscitar o tipo de contenda que Spurgeon suscitou na controvérsia do declínio. O próprio Spurgeon culpou a controvérsia por sua morte ao viajar para a Riviera Francesa para um descanso em 1891. Ele disse a amigos: essa controvérsia está me matando. 3 meses depois veio da França a notícia que Spurgeon havia morrido. Ele não procurou a briga, mas ao recusar-se a comprometer o que ele cria serem sérias convicções bíblicas, não pôde evitar a controvérsia que resultou. Controvérsia para mim é algo repugnante. Aqueles que me conhecem pessoalmente afirmarão que não gosto de qualquer tipo de disputa. Por outro lado, há um fogo que reside em meu ser, constrangendo-me a falar abertamente sobre as minhas convicções bíblicas. Não posso ficar quieto quando há tanto jogo. É com essa atitude que ofereço este livro. Espero que ninguém o considere como um ataque a qualquer pessoa ou ministério em particular. Ele não é. Trata-se apenas de um apelo à igreja como um todo em questões de princípio, não de personalidade. Embora esteja sabendo que haverá discórdia generalizada com relação à maior parte do que escrevi, procurei escrever sem ser ofensivo. Há questões a respeito das quais muitas pessoas têm convicções profundas. Quando tais questões são abordadas, em especial quando as opiniões são apresentadas sem rodeios, as pessoas às vezes ficam zangadas. Eu não escrevo manifestando zanga, e solicito a meus leitores que recebam esta obra no mesmo espírito com a qual escrevi. Minha oração é para que este livro estimule e desafie a sua maneira de pensar, de tal forma a impelir você às escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. Atos 17:11. Oro para que o Senhor livre a sua igreja do mesmo tipo de deslizamento, ladeira abaixo, o qual levou a igreja ao mundanismo e à incredulidade e exauriu seu vigor espiritual há 100 anos.